Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi com as edições do Davi Júnior. E nós já fizemos vídeos sobre dois grandes atores, que são o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone. E se você não viu ainda, veja aí meus caros irmãos, permanece no canal esses vídeos. Hoje a gente vai falar de outro grande ator que também merece ser comentado aqui, sem sombra de dúvidas, fez grandes filmes, que ele é o ator Antônio Bandeiras. Quem nunca assistiu A Balada do Pistoleiro, hein, meus caros irmãos? Ele é um cara que nasceu em 1960, é um ator espanhol e foi descoberto por Pedro Almodóvar. Atuou em vários filmes norte-americanos, entre eles Filadélfia, A Casa dos Espíritos, Evita, Os Mercenários e, como eu citei, o melhor de todos na minha opinião, A Balada do Pistoleiro. Se você não viu ainda, procure, irmão. Eu acho que você acha até aqui no YouTube, eu não sei de certeza, mas dê uma procurada aí, A Balada do Pistoleiro. Antônio Bandeiras é um dos caras mais conhecidos do cinema espanhol. E por incrível que pareça, meus irmãos, ele não sonhava em ser ator não, ele sonhava em ser jogador de futebol quando era criança, mas ele acabou sendo obrigado a abandonar as chuteiras após quebrar o pé aos 14 anos de idade. Ele é filho de um policial e uma professora e começou a se interessar pelas artes após assistir uma montagem musical de Haydn no teatro. E ainda com os 14 anos ele recebeu uma orientação de um professor, um cara ligado, para fazer um curso de teatro. Depois de alguns anos, fundou, junto com alguns colegas, o Grupo Experimental. E isso é só uma palhinha, meus caros irmãos, da história desse cara. Então, se você já ficou interessado, relaxa aí na cadeira ou deite na cama, se tiver em uma cama, e vamos iniciar o nosso vídeo. Depois de se tornar o mais importante galã do cinema, teve a coragem, para alguns, e a audácia para outros, de se lançar à conquista das Américas. E o conseguiu com muito esforço e uma confiança inabalável em si mesmo. Preste muita atenção nesse detalhe, confiança, meus caros irmãos. Toda história de sucesso, você vê que os caras nunca baixaram a cabeça para ninguém, sempre acreditaram neles mesmo, não importando a chance que eles tinham. Então eu quero que você preste muita atenção, porque a minha intenção de fazer esses vídeos é justamente para que você entenda isso. Se os caras puderam, você também pode, meu caro irmão. Não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que se você for atrás e se tiver disposto a lutar o que esse sonho exige seu, até pela sua situação que se encontra hoje, você consegue. Então vamos lá. Simples e afável. Ele provou que a fama não obscurece a imagem agradável que seus compatriotas têm dele. Apaixonado por sua terra e autêntico, Antônio cresceu ao abrigo de uma família modesta e sempre procurou dar o melhor ao filho. Filho de um comissário de polícia, José, e de uma professora secundária, Anita, estudou na escola El Divino Pasto, local onde o pequeno Antônio decidiu que o seu negócio era futebol. Jogador da subsidiária de Málaga, Bandeiras viu sua carreira no futebol se interrompendo quando quebrou o pé. É aqui, meus caros irmãos, que a gente diz que Deus sempre escreve certo por linhas tortas. Talvez o cara ficasse ali tentando ser jogador de futebol por uma vida toda sem ser remunerado, talvez até se tornasse uma pessoa triste. E aí aconteceu isso, que para muitos poderia ser uma praga, uma maldição, como muitas pessoas que não entendem as verdadeiras escrituras costumam falar quando acontece alguma coisa ruim com você. Mas não, meu caro irmão, agradeça sempre a Deus, porque às vezes acontecem essas coisas determinadas da sua vida, que no momento parecem ser ruim, parece ser uma maldição, mas é Deus guiando os teus caminhos, tá certo? Então, nesse momento, o Antônio Bandeiras teve que repensar o seu futuro. Ele sabia que depois daquela lesão ali, ele não seria mais o mesmo jogador que era. Naquela época ele desenvolveu uma grande paixão por atuar, e tudo por ver a produção teatral Rai. Ele definitivamente pendurou as chuteiras e começou os estudos nas escolas de arte dramática de Málaga, onde se estreou como ator em um pequeno papel em uma peça. Veemente apaixonado e aventureiro, Antônio Bandeiras mudou-se para Madrid aos 19 anos, em busca de uma carreira de ator, e depois de trabalhar como garçom e eventualmente como modelo, juntou-se à Companhia de Teatro Nacional e tornou-se o membro mais jovem da companhia. Foi numa daquelas performances em que Pedro Almodóvar ficou em êxtase com a atuação do ator. Ele queria que ele fosse o ator principal em seu filme Labirinto das Paixões. O resultado foi tão bom que o realizador de La Mancha continuou a contar com um cantor de Málaga nas suas seguintes produções, nomeadamente Matador, Atame e Ó Mulheres à Beira de um Colapso Nervoso. Suas atuações ao lado do Pedro Almodóvar o prepararam para o reconhecimento internacional que começaria com indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro para mulheres, À Beira de um Colapso Nervoso. Casado desde 1988 com a atriz Ana Lessa, de quem se divorciaria em 1996, Antônio iniciou sua jornada em Hollywood. Ele estreou em 1992 no filme The Mambo Kings, onde, por não dominar o inglês, seu diálogo foi ensinado foneticamente, mas sua grande chance veio um ano depois, na pele de um menino com AIDS, na Filadélfia, onde dividiu os holofotes com Tom Hanks. A meca do cinema abriu as portas para este andaluz,
que conseguiu um papel ao lado de Tom Cruise e Brad Pitt em Entrevista com um Vampiro. E um filme também que eu assisti, meus caros irmãos, e achei bom. Não é lá um filmaço, mas é um filme bom. E para atuar ao lado de Madonna em Evita. Já considerado uma estrela do outro lado do Atlântico, Antônio se apaixonou por sua co-estrela em Tumulk em 1995, a atriz Melanie Griffith. Tá aí uma imagem dela. Ele já admirava ela muito antes de conhecê-la. Pode-se dizer que era quase um fã, né? O amor dele foi correspondido e a ex-mulher de Don Johnson não hesitou em começar uma história de amor com o homem de Malaga, a quem ela diria sim, eu quero, apenas um ano depois de rodar o filme, em 14 de maio de 1996. Embora a mãe de 2 filhos, Dakota, fruto do casamento com John Johnson, e Alexander da relação com Steven Bauer, Antônio Bandeiras queria ser pai da mulher da sua vida e tiveram Stella Del Carmen, formando assim um dos casais mais estáveis do cinema, convertido em Zorro, papel para o qual treinou com a equipe espanhola do esgrima e para a qual recebeu aulas de equitação. O ator decidiu então em 1999 tentar a sorte como diretor e foi aos bastidores criar Loucos em Alabama, estrelado por sua esposa. Ele acabou gostando dessa experiência e ele repetiu com boas críticas em 2006 com El Camino de los Ingleses, radicado em Los Angeles. Antônio Bandeiras foge para a Espanha sempre que pode para visitar sua família e se há algo que ele não perdoa é a Páscoa em Málaga, encontro que ele tenta comparecer ano após ano, com uma estrela na calçada da fama e uma carreira cinematográfica consagrada. Antônio não só abriu as portas de Hollywood para outros atores como Penélope Cruz ou Javier Bardem, mas também conseguiu tornar as coisas que sempre sonhou em realidade. Ele conseguiu formar uma família, tem sua própria adega espanhola e até mesmo sua própria produtora de filmes, Green Moon Produções. Bandeira fez a sua estreia na direção com Loucos do Alabama em 1999. Antônio Bandeiras trabalhou com importantes diretores como Brian De Palma em Femme Fatale, Julie Taymor em Frida, Alan Park em Evita e Woody Allen em Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, mas sempre teve que lidar com os críticos que defendem que nunca conseguiu nos Estados Unidos papéis tão bons quanto os que interpretou no cinema espanhol. Curiosamente, seu papel de maior sucesso em Hollywood veio em uma franquia em que o ator não aparece. Trata-se de Shrek, onde dá voz ao Gato de Botas. Implore por misericórdia. Para o Gato de Botas. O personagem roubou a cena do Shrek 2 e conquistou prestígio suficiente para desencadear o desenvolvimento de um filme solo do bichano. Gato de Botas chegou aos cinemas em 2011. Bandeiras é um apaixonado por moda. O ator tem uma linha de perfumes masculinos e femininos que levam seu nome. Apesar de acompanhar de perto o processo de fabricação, como conta a reportagem do site VIX, quem gerencia a marca é a empresa Puig. Antônio Bandeiras comemorou na segunda-feira, dia 10 de agosto, 60 anos de idade. Em casa de quarentena, descansando, o ator espanhol revelou em suas redes sociais que foi diagnosticado com um sunga-monga. Ele acalmou os seguidores dizendo estar um pouco mais cansado do que o normal. Me encontro relativamente bem, só um pouco mais cansado do que o normal e confiante de que vou me recuperar o mais rápido possível, de acordo com as indicações médicas, que espero que me permitam superar a infecção que está afetando pessoas ao redor do planeta, escreveu o ator. Ele afirmou ainda que vai aproveitar o momento para ler, escrever, descansar e continuar fazendo planos do início dos ciclos dos 60, no qual ele entra carregado de desejos e ilusão. Essa é a história do Antônio Bandeiras, um dos meus atores sem dúvida nenhuma prediletos e um cara que marcou história, né, meu caro irmão? Você sabe que não é fácil você fazer sucesso nem no seu país, imagine fora dele, mas às vezes é aí que tá a moral da história. Às vezes você precisa mudar do lugar onde você tá. Talvez, meu caro irmão, não sei onde você mora, não sei quem são seus amigos e tô falando aqui apenas por experiência própria, mas às vezes o lugar onde você tá só tem pessoas que querem te ver para baixo. Às vezes tem alguns que até torcem para que você consiga um emprego, se fique estabilizado, mas muitos desses aí, até os que torcem por você, não querem ver você de forma nenhuma maior do que eles. Então é nessas horas, meus caros irmãos, que a gente precisa ir em busca do que a gente realmente sonha. Porque pelo menos se você não conseguir, você não vai ficar com nenhum remorso de nunca ter tentado. Tá certo, meu irmão? Então segue essa dica aí, porque tudo é possível se você tiver garra e coragem para ir até o fim. Outra coisa, meus caros irmãos, todo cuidado com esse vírus aí. É pouco, você vê que ele não escolhe pessoas. O rico, o pobre, o famoso, o não famoso, todo mundo tá à mercê deles. Então é preciso cuidar. É justamente nessa hora que a gente se sente, né, mais tranquilo, mais aliviado, que se Deus quiser estamos mais perto de superar isso. Mas não vamos facilitar não, tá certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus e a gente volta na próxima semana. Um abraço e tamo junto! Ai, mi
de mi corazón.